Doutor Jean, vou voltar a fazer a pergunta. Tá Acordei hoje bom. com uma baita dor nas costas. Isso é dor na lombar? Como é que é o nome? Lombalgia, doutor Jean? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Então, voltando aí os cumprimentos, né? Ao pessoal que nos assiste aí no Extra Meio-Dia. Sempre um prazer estar aqui. E como dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, acontece esse tipo de coisa. Alessandro, tu sabe qual a principal queixa no consultório médico? É resfriado comum. A segunda queixa é a dor nas costas, a tal da dor nas costas, a lombalgia. E o que vem a ser a lombalgia como nome, né? O termo gia, né? Fala de algia, de dor, de sensação. Ela se refere à dor lombar, lombalgia lombar baixa. Nossa coluna é dividida na lombar, torácica e cervical. Hoje a gente vai tratar da mais frequente, que é a dor lombar. Ou então a lombociatalgia, né? Que é quando o paciente às vezes vem no consultório e fala, doutor, eu estou com um problema no ciático. É quando essa dor, ela também pode ser irradiada para a região do períneo ali ou para os membros inferiores, né? Para a perna, para a coxa. Ela é tão comum que 90% da população mundial vai experimentar essa dor pelo menos uma vez na vida. E ela é mais comum na idade adulta, né? Apesar disso, ela, na maioria das vezes, não significa uma doença grave. E ela pode ser dividida entre crônica e aguda. A aguda é a que dura apenas alguns dias ou semanas. E ela está muito ligada na atividade laboral. Inclusive, é uma das doenças que afasta o trabalhador com muita frequência do serviço. Ela pode ocorrer por problemas na musculatura, nos ligamentos, nas facetas, articulações que a gente tem ali na coluna, na própria estrutura óssea, ou o pessoal também fala muito esse termo, né? A hérnia de disco, né? Uma hérnia de disco lombar que pode comprimir uma estrutura nervosa e que aí leva, né, a lombociatalgia. As gestantes também, metade das gestantes vão experimentar essa dor durante a gravidez e ela vai passar, né, depois do parto. Um número muito pequeno, menos de 5%, ela acaba se cronificando e talvez precise de tratamentos um pouco mais avançados. Mas o que causa isso aí, né? Na maior parte das vezes é a nossa postura viciosa, a nossa atividade laboral, levantar peso, o sobrepeso, né? Pessoa que está acima do peso, que pode causar esse tipo de problema. E como é feito o diagnóstico? Sempre que a gente tem uma dor, é muito importante procurar o médico, né? O médico que geralmente trata desse tipo de problema, ou é o neurologista ou o ortopedista, mas também outros médicos fazem esse tipo de diagnóstico e tratamento. E como que vai fazer esse diagnóstico? É sempre com exame? A principal coisa é a consulta. Consulta, exame físico e depois os exames complementares. É importante dizer também que a lombalgia ela não é comum na infância. Aí sim, nesse caso, tem que acender um alerta, né? Uma criança com dor lombar, dor nas costas, essa sim todos têm que procurar, né? Mas essa sim, o médico vai dar uma atenção ainda maior para ver o que está acontecendo. E o pessoal assim, tá, mas o que eu tenho que fazer se eu tiver, né, uma dor lombar? Como é o tratamento? Né? A maior parte das dores lombares, elas são autolimitadas, o tratamento medicamentoso ele é importante, anti-inflamatório, analgésico. Lembrar que o exercício que é indicado, o alongamento, ele não pode ser feito na fase aguda da lombalgia. Né? Geralmente ele é feito depois, quando a gente consegue cessar a dor, para que ela não volte, para conseguir fortalecer aquela musculatura abdominal, a musculatura lombar, para que a pessoa não piore e venha a cronificar. Alguns também precisam, e são a minoria, de procedimentos pouco invasivos, como infiltração, radiofrequência, né, que é feita por médicos ortopedistas, anestesistas, neurologistas, né, que tratam também dessa área. E um número muito pequeno, processo cirúrgico aberto no caso, uma cirurgia um pouco maior. Mas o que é muito importante é lembrar, assim como várias doenças, é a profilaxia. Como eu faço para não sofrer de problema de dor nas costas? E lembrar, né, que a lombalgia ela é mais frequente com a idade. Eu costumo brincar, né, a gente sempre está procurando um modelo novo
do celular. Esse ano vamos lançar um celular novo, já vou trocar o meu celular, né, prefeito? Vou trocar o meu celular porque é um hardware novo. O nosso hardware não dá para trocar. O meu hardware é de 1974, já estou denunciando a minha idade aqui, né? Então, o meu software eu posso trabalhar, mas o hardware não. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da mente e cuidar da alma. Eu sou da enchente lá, de 74. O Juan está perguntando aqui. Em uma consulta, o médico diagnosticou minhas dores como lombalgia mecânica. Há alguma diferença entre lombalgia e lombalgia mecânica? A lombalgia mecânica ela está dentro da lombalgia em si, né? Então, como eu falei, da lombalgia laboral, ou de um esforço, aquela pessoa que fala assim, eu fui sair do carro e travei, né? Esse é um tipo de dor aguda. A lombalgia mecânica, ela vem com um processo laboral, ou seja, dependendo do tipo de atividade que a pessoa executa, vai causando lesão, até que leva a pessoa a ter a dor e o afastamento. Não significa que a pessoa tenha uma alteração ainda na anatomia da coluna, mas pode ser também. Eu dei o exemplo ali de carregar peso, né? Então, assim, até para levantar um peso, a gente tem que ser disciplinado. A gente não pode dobrar a coluna, a gente não pode ficar muito... Uma coisa muito comum, né? A pessoa fala assim, então o que é melhor? Eu ficar sentado no serviço ou ficar de pé? As duas coisas fazem mal, por muito tempo. Então, se eu fico muito tempo sentado, a cada hora eu levanto, faço um pequeno alongamento, um pequeno exercício, volto a sentar. Também não posso trabalhar muito tempo na posição ereta, de pé, né? Em pé. Então, lembrar dessas coisas, né? Nosso corpo, eu sempre falo, nós somos humanos, não somos máquinas. Se a gente vai ficar em pé, um calçado confortável também é importante, né? Exato, né? Claro, lembrar também, né? No caso das mulheres, né? A mulher sempre bonita, linda, né? E sempre quer se vestir bem, mas o salto alto, né? Então, trabalhar com um salto muito alto pode causar problema e dor lombar. Algo muito comum, doutor Jean, é a questão do computador, né? A gente está na mesa de trabalho e geralmente o computador fica aqui, ó. Como eu estou aqui, a gente está sentado, o computador está abaixo. Então eu fico olhando para baixo. Isso também atrapalha, isso também pode causar dores na lombar. Exato. Eu até estava conversando com um colega ortopedista esses dias. Minha esposa é dentista e é uma profissão que tem muita queixa de dor lombar ou também cervicalgia, que a gente chama, que é a dor na coluna mais alta, ali, cervical. Então a posição. E esse vício, um grande problema também, o celular, né? A gente olha, a gente caminha na rua e olha o pessoal, está tudo olhando para baixo, olhando para o celular. Então, assim, sempre que possível, ao invés de, com a coluna, buscar o celular, tentar colocar o celular um pouquinho mais alto para não forçar a coluna. Essa angulação da coluna faz muito mal. Para a gente finalizar, mais uma pergunta aqui da audiência. Os exames identificam dores lombares? É o Vicente de Jaguaruna. Então, Vicente, isso aí é uma coisa muito pertinente e um problema no consultório médico. Porque assim, a pessoa que chega com dor lombar, ele fala assim, eu vim aqui fazer uma ressonância, né? Porque o vizinho fez uma ressonância, porque disseram para ele que quem tem dor lombar tem que fazer uma ressonância. Então, para você saber, menos de 5% dos pacientes vão precisar de uma ressonância. Na maior parte das vezes, como eu falei, a consulta clínica e um raio-x simples. Esse negócio da gente pedir exames que são muito sofisticados e caros, né? Se o Vicente ele vai pagar particular, é um exame caro, e sem necessidade, então o médico não pede exame que não vai mudar a conduta. Aí, claro, naqueles casos ali que a gente precisa diferenciar, pode ser que seja uma hérnia ou uma tumoração, alguma coisa mais grave, aí talvez depois do raio-x o médico venha pedir a ressonância, que é um exame caro para todo mundo, para o SUS, para o particular e para o convênio.